A gente está de mudança, então qualquer lugar vai ser lugar para falar da palavra de Deus. E nós não poderíamos começar a semana de uma forma mais excelente, senão falando da palavra de Deus, na presença de Deus, estabelecendo a paternidade de Deus. Eu quero começar essa série que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua forma de crer, a tua forma de orar, a tua forma de receber e a tua forma de entregar. Principalmente a tua forma de servir, porque tem pessoas que precisam aprender a servir como filhos e não como escravos. O filho não deixa de ter responsabilidade, mas ele passa a ter direitos, revelações do pai, que só na qualidade de filho nós podemos receber. Existem coisas que só Deus, na qualidade de pai, vai te dar e você, na qualidade de filho, vai receber. Então, durante essa semana, nós vamos falar sobre paternidade. Eu creio que muitas das coisas que hoje te atrapalham de crescer, te atrapalham de romper, cairão por terra, porque a paternidade, ela cura, a paternidade te dá destino, a paternidade transforma quem você é em quem você foi planejado a ser desde o começo dos tempos. Deus foi aquele que te planejou, Ele foi aquele que primeiramente sonhou com você antes mesmo de você existir. Então não há outra pessoa senão o próprio Senhor para falar sobre quem você é. Não como você está, mas quem você realmente é. Fica comigo até o final, eu sei que esse será um dos temas mais transformadores dos nossos devocionais até aqui, até porque tudo o que você desfruta da parte de Deus advém da paternidade conquistada em Cristo. O Senhor pagou o preço que nós não seríamos capazes de pagar. Ele morreu de uma forma que nós não seríamos capazes. Ele pagou o preço. A dívida foi paga. Isso significa dizer que nós, em Cristo, somos livres. Nele nós somos mais que vencedores. E eu quero te lembrar que essa será uma semana de milagres. Essa será uma semana repleta de bênçãos. Será uma semana em que grandes testemunhos te acompanharão onde quer que você esteja. Guarde isso no seu coração. Essa será uma semana muito especial, uma semana marcada pela presença de Deus. Então fica comigo até o final. Parece que não só eu está de mudança, né? Até o gato está aqui me perturbando. Sai, gato. Parece que não só eu estou de mudança, mas o apartamento aqui ao lado também tá. Então, se você ouvir alguns barulhos, fica comigo, permanece, porque eu não tenho como ir lá e pedir pro cara parar, até porque ele tá de mudança. Eu não gostaria que me parassem quando eu estivesse mudando. Então, ele não tem culpa de nada. O meu dia tá muito corrido, a minha vida não tá muito confortável esses dias, mas isso não nos impede de nos esforçarmos e cumprir o chamado que nós temos, tá? Sirva de exemplo para você também. Nem sempre o momento vai estar favorável para tu fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A pergunta é, você está pronto para fazer? Você está disponível para caminhar nessa direção? Você está disposto a largar o perfeccionismo e fazer aquilo que precisa ser feito? Porque você vai aprender isso. A excelência não é sobre você fazer tudo perfeito. É sobre você fazer o melhor que você pode, independente de como você está, de como as coisas ao seu redor estão, independente do que você tem, é você entregar o seu melhor. Deus não está contando as coisas que estão nas tuas mãos, Ele está contando com a motivação do teu coração. É por isso que Davi foi encontrado pelo coração e não pelas obras. Aprende isso. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Davi não foi escolhido pela aparência, nem pela performance, nem pelo resultado. Ele foi escolhido pelo coração. Então deixa Deus te encontrar, porque você tem um coração puro. Deixa Deus te achar, irmão. Você não precisa mostrar, provar quem você é. Você simplesmente precisa ser, porque foi o que Deus te chamou. Amém? Então eu quero que você, em nome de Jesus, receba dessa palavra, porque essa será uma semana de milagres. Essa será uma semana repleta de bênçãos, uma semana repleta da provisão do Senhor. Eu sei que Ele fará, Ele abrirá portas, Ele continua sendo Deus. E não há nada que possa acontecer fora de nós, que possa mudar quem Ele é. O que acontece muitas vezes é que nós permitimos com que coisas externas definam coisas internas, quando na verdade isso deveria ser o contrário. São as coisas internas que definem as coisas externas. São as coisas internas que profetizam sobre as coisas externas. É a maturidade que você carrega que traz significado para o que você passa. Se você não é maduro, aquilo que você está passando muitas vezes não é entendido de uma forma madura.
E o que é que tu faz? Reclama, murmura e olha só para aquilo que te falta. Mas quando você é maduro em Deus, você percebe que talvez você precisasse melhorar em alguma área. E aí Deus está fazendo isso. Talvez você precisasse ser aperfeiçoado de alguma forma. E é isso que Deus está fazendo na tua vida hoje. Talvez exista algo que precisa ser estabelecido na tua vida. E seja isso que Deus está separando você para viver. Então a maturidade te faz perceber da ótica de Deus, de quem Ele é, de como Ele é, do que Ele é capaz de fazer. Enquanto a imaturidade nos faz olhar pela nossa própria ótica. Porque o ser humano não precisa de muita coisa para ele se autodestruir. Ele consegue fazer isso sozinho. Tá comigo, sim ou não? Fica até o final. Deus fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas. Se você puder, desconecta do que pode roubar a sua atenção, conecta com a gente. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, filho de Deus. Ativa as notificações para que você seja alertado quando estivermos ao vivo. Clica no botãozinho aí de curtir, tem um joinha, é só você clicar nesse botãozinho. Já nos ajuda demais, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e faz sentido compartilhar com outras pessoas, tá bom? Pai, nós te damos graça por essa semana, cremos que será um romper, será um momento de milagre, será um momento maravilhoso. E nós estamos aqui da parte dos céus para liberar uma palavra para a terra. Senhor, viveremos milagres, o Senhor abrirá portas, o Senhor proverá, o Senhor estabelecerá, o Senhor fará algo novo. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão desesperançosos, abençoa aqueles que estão em dúvida, abençoa, Senhor, aqueles que não sabem como as coisas vão acontecer. Protege o coração deles, guarda eles, fundamenta eles debaixo de uma palavra que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Eu os abençoo para crescer, para prosperar, para avançar e para romper, em nome de Jesus. Nos guia nesse devocional, nos ensina, nos molda e nos transforma cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, em diante, a palavra vai dizer o seguinte, Romanos 8, 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são o quê? Conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Querido, se você tem uma paternidade muito bem definida, é porque existe uma atuação do Espírito Santo na tua vida. Filho de Deus é aquele que carrega a direção do Espírito. Pastor, como é que eu faço para ser filho de Deus? Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconheça, arrependa-se dos seus pecados, faça essa pública confissão de fé, como Jesus nos ensina, né? Aquele que me negar em público, eu negarei diante do Pai, mas aquele que me confessar em público, eu confessarei sobre ele diante do Pai. Isso significa dizer que, através de Jesus, nós nos tornamos filhos. E filhos carregam consigo o Espírito Santo de Deus. Então, o fruto que tu tem que gerar como filho é o fruto do Espírito, não da carne. É por isso que quanto mais em Cristo você está, mais santificadas são as tuas obras, o teu pensamento, as tuas emoções. O problema é que a paternidade ela não é resolvida de uma hora para outra. Porque talvez você esteja passando aí 25 anos como órfão, 30 anos como órfão de pais vivos. Teu pai talvez seja vivo, tua mãe também, mas existe uma orfandade que você carrega porque, por mais que eles tenham te criado, eles deixaram uma lacuna na sua criação que ninguém pode suprir senão um pai. E nós cremos que existe uma cura de Deus disponível para cada um de nós durante essa semana. Eu me incluo nisso, porque constantemente eu estou estabelecendo o fundamento da paternidade de Deus e curando algumas inseguranças e incertezas que eu carrego por causa de uma paternidade natural defeituosa. Fica comigo, irmão. Vamos junto nessa jornada porque vai ser transformador. O versículo 9 vai dizer, o versículo 15, vai dizer o seguinte: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem. Você não tem um espírito de escravidão para temer de novo. Você é movido pelo Espírito e é o Espírito que te encoraja. É por isso que no momento de mudança, quando você tem aquele ímpeto do Espírito para dar o passo, pode ser que ele seja impossível de se realizar. Mas quando é Deus falando, ele vai acontecer. Quando é Deus soprando, as coisas vão fluir. Quando é o Senhor determinando, todas as coisas se submeterão a ele. Você não precisa temer. Talvez você tenha algum medo.
alguma incerteza, mas isso não pode ser motivo de paralisar. A paternidade te dá a convicção de mudar de estação. Anote, você que gosta de anotar. A paternidade de Deus te dá convicção para mudar de estação, porque quem te move é o Espírito Santo, e é ele que te dá um espírito ousado, um espírito intrépido, um espírito corajoso, um espírito que se move por uma palavra e não por um cálculo e não por uma circunstância, um espírito que se move por uma certeza, por uma palavra, por uma convicção gerada no seu espírito. Tá entendendo isso, sim ou não? Então, entenda, a paternidade é tão importante porque nos ciclos da vida é o Espírito que te ajuda a se mover. É o Espírito que te ajuda a avançar. É o Espírito do Senhor que te direciona, que te dá sabedoria para você tomar as decisões certas nos momentos mais difíceis. É o Espírito do Senhor que traz aquela paz que muitas pessoas determinam como isso, né? Mas aquele direcionamento interior que eu tenho certeza que é Deus falando, e aí você se move. Parece que na sua mente não faz sentido, mas quando vem de uma palavra de Deus, todas as coisas parecem que vão acontecer e você não sabe como, porque naturalmente falando, nada faz sentido. Então presta atenção, ele continua. Vocês receberam um espírito não de escravidão, para que novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. É interessante olhar da perspectiva que Paulo está falando aqui aos Romanos, porque naquela época, um pai poderia rejeitar um filho que veio dele, um filho de sangue, poderia rejeitá-lo. Mas o filho que ele decidiu adotar, esse ele não poderia rejeitar. É uma filiação irrevogável. O que isso quer dizer com isso, pastor? Quando Deus determina que você é filho, isso não pode ser revogado. É uma palavra que já foi cumprida em Cristo Jesus. Cabe a nós nos posicionarmos diante disso. Tem muita gente que quer ser filho de Deus, mas que não quer pagar o preço que os filhos pagam. Se Jesus, como filho unigênito, o primeiro, né, foi capaz de ir para a cruz e pagar o preço que precisaria ser pago, por que nós, na qualidade de filhos, depois, advindos, filhos por adoção, não somos capazes de pagar aquilo que precisa ser pago? Não estou te dizendo que você fará o mesmo sacrifício de Jesus, mas não é isso que eu estou falando, mas eu não estou te isentando de sacrificar alguma coisa por Jesus. Entende isso? Existe aquele sacrifício que só Jesus pode fazer. E ele fez. Existem sacrifícios que só você pode fazer. O sacrifício dos amigos que você já deveria ter deixado para trás, só você pode fazer. O sacrifício da santidade, só você pode fazer. O sacrifício do orgulho em que você deixa no altar do Senhor para ser consumido pela glória de Deus. Tudo o que é seu para que nesse processo você receba tudo aquilo que vem dele. É responsabilidade sua. Ninguém fará isso no seu lugar. A filiação, ela traz consigo uma herança, porque em Cristo nós somos herdeiros, mas ela também traz consigo responsabilidades. Um filho irresponsável é um filho que não cresceu. Pode perceber. Olhe para uma família, perceba os filhos irresponsáveis, eles não cresceram, são imaturos. A idade não condiz com a maturidade. Talvez ele seja até mais velho, mas continua imaturo, porque na verdade não é a idade em números que determinam a maturidade que você tem. Eu conheço jovens que foram emancipados com 16 anos e possuem muito mais responsabilidade do que gente que mora com os pais até hoje, depois dos 30. Pastor, tem algum problema de morar com os pais? Se você for mulher, não. Se você for homem, já deveria ter saído. Como assim, pastor? Irmão, se os teus pais não dependem de você para viver e com 30 tu ainda depende dos teus pais, alguma coisa não está certa. Você deveria buscar a sua independência, porque essa é a estrada da maturidade, caminhar para a independência e não para a autossuficiência, tá? Independência não é que você vai fazer tudo sozinho, mas você tomará iniciativa sobre tudo que você for fazer. A autossuficiência é sobre você não precisar dos outros nunca, porque você já se basta. Isso é um grande orgulho. Mas a maturidade te leva para um lugar de independência. Você independe. Você cresceu, você já não está mais ligado
umbilicalmente aos seus pais. Isso já foi cortado. Agora você está sendo capacitado, por mais que ainda solteiro, a viver e construir uma família. Qual que é o problema que muitas vezes acontece hoje? As pessoas estão sendo definidas por aquilo que elas vivem. Eu até anotei como um primeiro passo. O problema da orfandade hoje é que a orfandade está determinando quem as pessoas são por aquilo que elas passaram. Isso é uma das maiores consequências de uma identidade ferida, é justamente confundir comportamento com identidade, irmão. Alguém rejeitou você. E aí você conclui, eu sou rejeitável. Alguém abandonou você. E aí você chega à conclusão, ninguém vai ficar. Todos vão embora. Alguém não conheceu o seu valor. Alguém não reconheceu quem você era. E aí você vai concluir, eu não tenho valor algum. Isso é que é o problema, irmão. A gente tenta definir quem nós somos por aquilo que passamos. A orfandade, ela nem sempre está em todas as áreas da vida. Mas ela, se não tratada, se prolifera para todas as áreas. Quer que eu te ensine algo muito precioso? No Ceará, a gente sempre vê pessoas que estão dispostas a dormir no chão para que você durma na cama delas. Pessoas que, quando precisam ser altruístas, elas são com muita facilidade. Elas entregam sem nenhum medo. Elas dão, assim, para servir. Eu tenho pessoas, assim, que marcaram a minha história porque me receberam com tudo que tinham. Mas no dia que eu fui abençoá-los, no dia que eu fui entregar a eles algo que falava sobre gratidão que eu tinha para com eles, eles não sabiam receber. Porque eu conheço órfãos que sabem entregar, mas não sabem receber. E aí, irmão, se a gente não entende a dinâmica de ser filho, a gente não sabe qual é o equilíbrio. Nós precisamos estar sempre dispostos a entregar quando Deus nos pede. Mas a gente também tem que entender que existem horas que a gente precisa receber. E tem horas que aquele senso de merecimento bate à porta e toma de conta dos nossos pensamentos. Será que é isso mesmo? Esmola demais, cedo desconfia. Será que eu mereço tudo isso mesmo? Será que tá tudo bem? Irmão, eu não tô te dizendo para você pensar mais do que você é. Eu tô te falando que tu tem que simplesmente pensar quem Deus quer que você seja. Nem mais, nem menos. A vaidade, o orgulho tá fora do lugar que Deus já determinou que você é. Se para mais é orgulho, se para menos é orgulho, se para mais é vaidade, se para menos também é vaidade. Você tem que ser simplesmente quem Deus te chamou para ser. Ponto. Não é porque você cabe que você foi chamado para o lugar que você está. Não é porque você funciona que você foi chamado para fazer sempre o que você está fazendo atualmente. O que eu quero te ensinar é que quando a tua identidade ela não está clara, quando a tua filiação ela não está muito bem estabelecida, você se confunde muito no lugar de funcionamento e acha que isso é aprovação. Eu até anotei. O órfão tende a funcionar ao invés de fluir. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Uma das principais desgraças que alguém pode experimentar cumprindo um chamado de Deus, fluindo de algo para fazer do Senhor, sabe? É entrar em um lugar de funcionamento. Essa é a maior desgraça que um filho de Deus pode passar. Por quê? Porque o funcionamento ele te traz uma falsa ilusão de que você está sendo aprovado. Moisés bateu na rocha. Na primeira vez, estava tudo bem, porque foi o que Deus pediu. Mas na segunda, Deus falou, fala com a rocha, não bate mais. Porque a forma mudou. Deus não trabalha sempre do mesmo jeito. Só que ele continuou batendo na pedra. Funcionou. Saiu água. Mas não houve aprovação de Deus para com isso. E ele foi tirado de um lugar que caminhou tanto tempo para estar. Eu quero te ensinar, irmão. O funcionamento ele é muito perigoso. O funcionamento ele é performático. O funcionamento te leva para um lugar de autossuficiência. O funcionamento te faz cultuar ao Senhor sem sentir a ausência do Espírito Santo.
Pastor, como é que o senhor está falando assim? Não entendi. Me explica esse negócio. Te explico. Se você consegue cultuar a Deus sem perceber a ausência do Espírito Santo, você já está num lugar de funcionamento há muito tempo. O que é que eu quero te falar? Aqueles que são filhos não cultuam a Deus de qualquer jeito. Aqueles que são filhos, que possuem essa capacidade que sua filiação pode dar, eles não conseguem fazer algo se o Espírito Santo não estiver lá, afirmando, selando o que eles estão fazendo. Veja, Jesus sempre dizia, olha, eu faço o que vejo meu pai fazer, eu falo o que ouço meu pai falar. Existia uma sintonia muito grande de Jesus para com o pai, e o maior desespero que ele passou no jardim do Getsêmani foi o distanciamento temporário que ele teria que enfrentar na cruz. Transpirar sangue nada mais foi do que um desespero que Jesus sentiu de imaginar estar diante de Deus e não de um pai. Distante da paternidade que ele passou a eternidade. Então, houve um tempo em que Jesus foi desconectado do Pai para que todos nós pudéssemos, através de Cristo, ser reconectados nele. Essa desconexão foi quando Deus colocou sobre Jesus todos os pecados e transformou Jesus naquele que deveria ser sacrificado por todos nós, em prol de uma dívida que não foi ele que contraiu. Naquele lugar, Jesus morreu por mim, morreu por você, e então nos deu o perdão que nós não merecíamos. O desespero foi não estar conectado com o Pai. E aqui, irmão, eu quero te ensinar algo muito precioso. Não tente fazer nada para Deus se o Espírito Santo não estiver com você, porque é o Espírito Santo que sela o que dos céus você está fazendo. Você pode ter a melhor oratória, pregar a melhor palavra, mas se você não estiver dependente do Espírito Santo para selar o que está sendo dito, para selar o que você está falando, para selar o que você está cantando, para selar o que você está profetizando, de nada vale. Pastor, mas tem hora que no culto eu não estou sentindo nada. A atuação do Espírito Santo não é sobre você sentir. Não é isso que eu estou falando. Mas tem lugares que tem gente que está arrepiando, está emocionado, está sentindo muita coisa, mas o Espírito Santo não está. Pastor, como é que eu faço para saber que o Espírito Santo está e quando o Espírito Santo não está? Tem uma forma muito clara, irmão, de fazer isso. Onde o Espírito Santo passa, onde o Espírito Santo age, existe transformação. Se houver culto, se houver canção, se houver pregação, se houver adoração, mas não houver transformação, o Espírito Santo não está lá. Nós não podemos aceitar, irmão, cultuar ao Senhor, cantar ao Senhor, ofertar ao Senhor e não ser transformados pela palavra do Senhor. Nós estamos fazendo coisas para nós mesmos e não para Deus. Porque tudo o que fazemos nos leva a uma transformação quando fazemos através do Espírito Santo de Deus. Então talvez tem coisa na tua vida que está travada porque você não entende que merece. Tem pessoas que às vezes pensam assim, poxa, será que eu mereço essa bênção? Será que eu mereço estar nesse lugar? Será que eu mereço ser lembrado como eu estou sendo lembrado? Será que eu mereço receber o que está diante de mim? E eu tô aqui para te dizer, irmão, você não recebe porque você merece. Você não recebe porque você fez por onde. Deus não te coloca em um lugar porque você é capaz. E às vezes ele te coloca num lugar que você não tem capacidade para te ensinar responsabilidade. Porque se ele te ensina primeiro capacidade, ele te coloca num lugar meritocrático. Você é capaz, eu te coloco. Você está entrando pela sua meritocracia. E ninguém entra no reino dos céus pela meritocracia, entra pela graça. Assim também como ninguém vai para o inferno porque mereceu o inferno, porque todos nós merecemos. Então o inferno e o céu não é sobre merecimento, é sobre decisão. Eu decido ir para o céu. Se você decide ir para o céu, você decide estar com Jesus. Jesus não é apenas uma escolha, eu já ensinei isso para você. Jesus é uma decisão.
para não colocar muita coisa na tua cabeça, eu quero que você guarde isso no seu coração. Existem áreas na tua vida que podem estar travadas porque a tua filiação não foi muito bem estabelecida. Imagina um prédio de 100 andares. Quanto mais alto ele for, mais bem fundamentado ele tem que ser. E tem horas que tu se pergunta, Deus, por que o Senhor não me dá o crescimento? E eu te respondo, é porque você ainda não tem fundamento. Irmão, a construção pode ser destruída. O que não pode ser destruído é a fundação. Tem horas que um prédio pode ser reformado, mas ou você acaba com tudo, ou você só reforma a parte de fora, porque a parte de dentro não dá para ser tocada, irmão. A parte de baixo é fundamento, ninguém mexe. Mas também ninguém vê. Significa que tem coisas que Deus vai estabelecer em você, é no secreto, tá? Não é no meio de todo mundo, não. Então, às vezes, tu tá passando o alecrim dourado por um tempo muito difícil da tua vida, tá se sentindo muito sozinho. E eu tô aqui para te dizer, talvez você esteja sozinho. Talvez você esteja se sentindo nesse lugar de isolamento. Mas não se isole. Como assim, pastor? Eu tô num lugar de isolamento e não devo me isolar. Porque, irmão, uma coisa é Deus te isolar das pessoas, trazendo você para Ele. Outra coisa é você se afastando das pessoas, criando a sua própria caverna, a sua própria história, os seus próprios conceitos. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus muitas vezes te esconde para te expor da forma certa. Sempre antes de uma grande exposição vem um grande esconderijo. Sempre antes de uma grande bênção vem uma grande luta. Sempre antes de uma grande promoção vem uma grande batalha. Aprenda porque são dinâmicas que os filhos conseguem passar porque têm a revelação de um pai. Tem coisas que talvez hoje você não seja capaz de desfrutar porque você não tem a revelação do pai que você tem. E aí você trava bênçãos na sua vida. A gente vai falar sobre isso amanhã. Eu só queria dar uma pincelada sobre esse assunto que é tão importante e aos poucos nós vamos fundamentando, trabalhando e edificando a paternidade de Deus. Mas eu tenho certeza que sexta-feira você vai testemunhar. Pastor, eu não sou mais a mesma pessoa de segunda. Sexta-feira você vai dizer, eu não sou mais a mesma pessoa da semana passada. Porque a paternidade de Deus muda quem você é. Amém? Quero abençoar você. Eu quero abençoar essa semana. Será uma semana de bênção, será uma semana de milagres, será uma semana do romper de Deus, será uma semana da manifestação da graça do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Será um tempo em que o Senhor abrirá portas, estabelecerá aquilo que precisa ser estabelecido, vai abalar o que é abalável, vai encontrar aquele que precisa ser encontrado. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor esteja guiando os teus passos em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você decidir, todos os lugares que você vai acessar. Eu oro em nome de Jesus que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus transforme, que Deus transborde, que Deus estabeleça em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com você onde quer que você vá. Essa será uma semana abençoada, uma semana de milagres e uma semana repleta do favor de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Tô de mudança, como falei, tá meio bagunçado aqui, mas nós ainda temos uma palavra. Nós temos uma palavra. A mudança, o caos que às vezes você tem que passar para mudar de estação, não invalida a palavra que você carrega. Guarda isso no teu coração. Talvez você também esteja passando por um momento de caos. Nem todo caos é ruim. Às vezes existem caos que são necessários. Coisas precisam ser abaladas na tua vida para que aquilo que não é abalável possa permanecer. Amém? Tem gente que precisava ouvir isso nessa manhã. E o Senhor me levantou aqui da parte dos céus para compartilhar dessa mensagem. Tá bom? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por mais um devocional, mais um dia, mais uma semana. Se tu estava aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, viu? Se inscreve no canal, não perde essa oportunidade, não. É uma satisfação imensa estar à mesa com você. É uma satisfação inenarrável de estar contigo nesse dia. Eu espero que você permaneça conosco. Participe do nosso grupo no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e participar. Você vai receber o link, tudo aquilo que o nosso devocional tá gerando, você será informado, tá? Obrigado você que já é parte dessa família, que está conosco há muito tempo. Deus te abençoe
Que Deus esteja com você, que Deus guarde você, que Deus livre você, que essa semana você possa testemunhar grandes coisas, tá? Obrigado você que é um apoiador desse canal, você que tem semeado nesse ministério, tem ofertado, tem adquirido produtos, livros, tudo isso coopera para que nós possamos continuar esse trabalho que nasceu no coração de Deus e vai encontrar morada no coração de muitas pessoas ainda, tá? Eu te abençoo para que cada semente que você semeia nesse ministério possa fluir, possa multiplicar a 100 por 1 sobre a tua casa, que Deus te dê em medida recalcada, sacudida e transbordante. Se porventura você sente desejo de ofertar nesse ministério, o Pix está aqui na descrição do vídeo, tá? Que Deus fale, que Deus faça e faça conforme a sua fé, conforme aquilo que o Espírito Santo lhe direcionar, tá bom? Obrigado. O Senhor tem levantado pessoas para ser resposta de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós ainda temos exemplares do nosso livro que está numa super promoção. Esse é o momento. Eu preciso mudar e eu preciso que esses livros encontrem um lugar na casa de pessoas para serem abençoadas. E nós estamos ainda enviando, a gente enviou muitos livros ontem, estamos enviando muitos livros hoje. Então, se você quer adquirir nessa promoção, aqui no link abaixo também tem para você adquirir esse livro. O frete continua grátis, tá? Adquira, é uma forma de você nos ajudar, é uma forma de você presentear alguém que precisa receber de algo do Senhor. Eu tenho certeza que Ele falará, Ele fará, Ele continua sendo Deus, tá bom? Beijo no seu coração, ótima semana, vamos testemunhar milagres, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e logo, logo estarei dando notícias muito boas para vocês. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.